Bora saber como será o período de Sol em Capricórnio e como ele vai reverberar para os 12 signos? Então fique aqui comigo. E para você que não me conhece, eu sou o Flavis dos Signos. Este canal aqui eu falo muito sobre astrologia, então se você quer saber mais sobre o céu da semana, de acordo com os astros, o céu pro mês, me segue no canal, se a sua energia ressoar com a minha. Curta esse vídeo para aparecer mais vídeos para você e bora lá pro conteúdo. Bom, estrelas, então o Sol entrou no signo de Capricórnio no dia 21 de dezembro, por volta do meio-dia e 3, certo? Isso aí durante o ascendente em Peixes, lembrando que todo período, tudo tem um mapa astral, né? Então, o mapa astral da entrada do Sol em Capricórnio, o ascendente estava em Peixes, tá? E é esse ascendente que eu vou usar depois para falar dos 12 signos. Mas, gente, esse período, né, o vídeo que eu estou fazendo aqui, ele não vale só para quem tem Sol em Capricórnio, porque todos nós temos Capricórnio no mapa, tá? Ou seja, quando a gente nasceu, todo o signo estava no céu. Ou por acaso, quando você nasceu, algum signo saiu correndo do céu? Não, né? Então todo mundo tem Capricórnio, né? E o signo de Capricórnio é um signo de terra cardinal, regido por Saturno, pertencente à casa 10 no zodíaco, certo? Então, ele é o último signo de terra. Ele é aquele signo que representa as nossas realizações, as metas mais altas que a gente tem na vida, principalmente aquelas metas que demandam tempo, né? Porque como Capricórnio é regido por Saturno, Saturno fala sobre o tempo, ele seria o deus do tempo, ali, o planeta referente ao deus do tempo, tá? Então todas as lições, até um pouco duras da vida, vêm com esse signo, vêm com esse planeta. Mas Capricórnio fala sobre, principalmente, né, a consistência, a perseverança, aquilo que traz um foco para que a gente alcance uma meta, né? Eu diria que Capricórnio ele é o signo mais focado do zodíaco por conta disso, tá? E quando a gente fala da casa 10, a casa 10 é a casa mais alta, é a casa que está no topo do mapa astral. Então, assim, né, metas altas, coisas que demandam... É como assim, né, gente? Na natureza, Capricórnio ele representa as montanhas, né? Principalmente o topo da montanha. Mas toda montanha, toda escalada, toda subida dessa montanha representam ali as lições que a gente vai aprendendo na vida. Como que a gente se desdobra para chegar até esse topo, né, aquela meta que a gente precisa chegar. Qual é o que foi mais difícil que você aprendeu? Qual é o caminho mais fácil? Né? Então, nesse período a gente começa a entender o funcionamento do nosso tempo. E como que o tempo, ele nos ajuda para conquistar coisas realmente significativas, né? Então não é que nem Ares, que as coisas para eles podem ser, né, que sejam aí alcançadas de forma rápida, para ontem, né? É um conceito de Ares, só que assim, gente, tudo que a gente conquista rápido, se não teve nada de batalha, aquilo não se sustenta. Porque a gente não trouxe um aprendizado, né? Claro, existe o lado de Capricórnio que fica focando só no desafio, né? Então aí também vem aquela fama do signo ser pessimista, das pessoas não, né, serem mais cabeça fechada, focar só no problema. Só que, gente, se a gente utilizar essa energia para entender qual é o problema, qual é o desafio e focar na solução, a gente consegue solucionar todos os problemas. Mas as pessoas, né, quais pessoas que solucionam problemas? As pessoas que utilizam dessa energia do signo com maturidade. Então, o Capricórnio, ele é regido por Saturno, que é o mestre ali do tempo, porque ele fala sobre maturidade. O tempo traz maturidade, o tempo traz maior entendimento sobre qualquer experiência na Terra. E o período de Sol em Capricórnio começou ali, né, com Marte e Lua também no signo, né? Então, gente, além da gente ter esse foco
que vem da Terra cardinal, que é Capricórnio, Marte vai estar ali. Então vejam bem que esse período, se a gente entender com maturidade qual é o foco que realmente a gente tem que dar na nossa vida a partir de agora, para que o próximo ano seja um ano favorável, né? Se a gente começar a entender agora, essa energia de Marte, ela vai nos ajudar a nos direcionar para um caminho que nos faça chegar até lá, né? Mas lembrando que não adianta a gente ter o caminho e não andar com esse caminho, né? Porque como Capricórnio fala sobre os esforços também que a gente fez para chegar até lá, temos que ter atitude, temos também que se dedicar. Sem dedicação, nada acontece. Mesmo que o caminho esteja ali pra gente, né? Você pode abrir uma porta, mas se você não anda até aquela porta, a porta ela vai ficar lá à toa. Outras pessoas vão entrar por ali. Então, assim, gente, período de Sol em Capricórnio é um período de que a consciência, que o Sol é a consciência, está voltada para as realizações, né, para a realidade, e para a gente entender como que o tempo influencia nas nossas escolhas, certo? E também na nossa dedicação. Por isso que esse signo também vem com a questão da carreira, né? A carreira demanda um tempo para você ser reconhecido. A parte material, para que realmente a gente tenha estruturas e consiga ser independente, também precisa de um tempo, né? É difícil a gente ser independente do dia para a noite. Então, tudo isso a gente aprende com o signo de Capricórnio. Só que tem um porém, né? Tudo bem, energia de foco, energia de perseverança, energia de coragem, com maturidade. Só que, como eu falei, a Lua também está ali. Então, o nosso emocional, ele pode atrapalhar nessa questão de adquirir coragem e conquistar o que a gente realmente precisa, né? Porque, dependendo das pessoas, o que estava ali dentro do emocional, sendo nutrido, vai ser o que esse Marte vai tirar dali e vai colocar para fora. Então comecem a observar quais tipos de energia que vocês estão nutrindo dentro do coração. Porque é aquilo que vai vir à tona e que vai ou ajudar, dependendo do que foi, né? Pra gente chegar onde a gente quer, ou atrapalhar tudo e gerar mais conflitos entre pessoas. E vamos lá para entender como que o período vai ser aí para os 12 signos, certo? Lembrando que eu vou analisar o horóscopo referente ao momento em que o Sol entrou em Capricórnio, ou seja, partindo do ascendente em Peixes. Você pode utilizar isso para entender como é que vai ser o seu período, mas também, se você não tem ascendente em Peixes, ou mesmo se você tem, olhe qual setor você tem em Capricórnio ali no seu mapa astral, qual é a casa astrológica que você tem em Capricórnio, porque é aquela casa que vai vir aí, que vai ser iluminada por esse signo, né? Por conta do Sol estar ali. E vai ter influência de Marte, mais pra frente Vênus também, Lua, enfim. É essa casa que é importante você analisar e que complementa com o que eu vou falar aqui. Signo de Áries, você que tem ascendente ou Sol no signo de Áries, a casa 2, que vai ser mexida ali durante esse período, né? Casa 2 fala sobre a casa de Touro, casa de Vênus. Então é a casa que fala sobre os valores, tá? Então, o período de Sol em Capricórnio para você vai te ajudar a se valorizar ou a entender como é que tá o valor que você tem por você e pelo que você faz, aquilo que te faz ganhar dinheiro, né? O seu trabalho ou alguma outra questão ali também te ajuda a ganhar dinheiro, mas não só a questão de dinheiro, gente, mas também como que você começa a sustentar ali as suas decisões, né? E como essas decisões estão firmes. Tem firmeza naquilo que você fala, naquilo que você se propõe a fazer, ou é tudo da boca para fora? Signo de Touro, casa 3. Você tem Sol ou ascendente em Touro, o conselho para você parte ali da casa 3. Com a influência de Urano, né? Então, gente, casa 3 ela é a casa da comunicação, ela é a casa dos irmãos, ela é a casa dos pensamentos. Urano fala sobre romper padrões. Então, quais são os padrões que você está nutrindo aí na sua mente? Ou com os conhecidos, seja irmãos, seja parentes, seja vizinhos, né? Quais são esses padrões? Gente, se for padrões que estão dificultando a interação,
é algo que você precisa mudar dentro de você. Se são padrões que estão te limitando no sentido de pensamentos, né, excessivos, aí não em relação à comunicação com as pessoas ou interação, mas aí em relação a pensamento excessivo é que você precisa dar um basta. Vocês de Touro precisam de libertação para alguns pensamentos autossabotadores, tá? Então, assim, o que eu recomendo? Terapia, ou buscar observar uma situação por um outro ângulo, evitar a mesmice. Vocês estão sendo sacudidos, né, por Urano desde 2018, gente. Então, assim, taurino que não mudou até agora, no ano de 2026, vai ser empurrado. E aí vai ter que mudar na marra. Signo de Gêmeos, casa 4. Gente, a casa 4 ela fala sobre padrões herdados, padrões emocionais, padrões de comportamento, o nutrir dos nossos sentimentos e também a família, né? Então, algumas pessoas de Gêmeos podem estar pensando muito na família, podem estar querendo estar mais próximos da família, né? Ou podem estar se questionando sobre como que a família tá ali influenciando diretamente nas suas emoções, né? Então, a parte emocional de Gêmeos vai estar gritando durante esse período de Sol em Capricórnio, né? Gêmeos não é um signo muito emocional, então pode gerar para algumas pessoas um certo conflito para lidar com as emoções, mas se você está nutrindo suas emoções de algo que realmente vale a pena, que sustenta a sua saúde até, você vai se sentir bem confortável nesse período, você vai estar bem com a família, com suas próprias emoções, né? Tudo depende de como que você está nutrindo suas emoções e as suas relações familiares. Signo de Câncer, casa 5. Casa 5 ela é a casa de Leão, ela é a casa que fala da criatividade, né? Então vocês vão estar precisando sim utilizar ali, olhar para a criança interior e ter momentos de criatividade, ter momentos de lazer, ter momentos para sentir alegria. Por quê, gente? Câncer é o signo oposto complementar de Capricórnio. Então, para algumas pessoas, principalmente para as pessoas que focam só nos problemas, elas vão se sentir meio que jogadas para o outro lado, como se elas quisessem alcançar uma meta, mas essa meta está jogando elas para o lado oposto. Então, elas têm muito para aprender em relação ao período de Capricórnio, mas principalmente para cuidar da criança interior. Se você sente que algo ali está te incomodando, olha para aquela criança e acolhe, né? Faça mais daquilo que te traz prazer, faça mais daquilo que te traz alegria. Signo de Leão, casa 6. Casa 6 é a casa do trabalho, da saúde, né? Da rotina. Então, leoninos vão estar ali mais atarefados nesse período de Sol em Capricórnio. Eles podem sentir ou a necessidade de cuidar mais da saúde, ou vão conseguir, né, perceber que o que precisa melhorar dentro do trabalho, certo? É lógico, o período de Sol em Capricórnio, geralmente, para algumas pessoas, é um período de férias, né? Só que, assim, nem todo mundo tem férias nesse período, né? E algumas pessoas que estão de férias podem notar algumas consequências do trabalho ali imperando durante essas férias, certo? Então, eu falo para vocês de Leão, cuidem da saúde, não só física, mas a mental também, né? E se vocês têm muita tarefa para fazer durante esse período, foquem mais com consciência na saúde, foquem no trabalho, mas lembrem-se que também é imprescindível que foque também na saúde, tenha esse equilíbrio. Sem saúde, ninguém trabalha, né? E sem também aquela dedicação no trabalho, a saúde também não se sustenta, porque a gente precisa ser útil. O leonino vai começar a perceber a utilidade que ele tem dentro do trabalho ou dentro da rotina. Signo de Virgem, casa 7. Então, virginianas vão estar ali focando nas parcerias, né? Sol e Capricórnio vai trazer novas parcerias, ou vai trazer a consciência sobre como as parcerias estão influenciando a própria vida. Como que vocês podem melhorar a relação que vocês têm com parcerias de longa data. E o que vocês têm que fazer para atrair novas, né? Manifestar novas parcerias na vida de vocês, certo? E principalmente analisar qual é a estrutura que você traz por trás de todo relacionamento, né? O que você doa ali, o que você compartilha com as pessoas,
é algo que que te traz satisfação? Porque tem aquilo, né, gente? Tudo que a gente dá, a gente recebe. E se você não tá recebendo algo que seja ali útil ou que te favoreça, é porque alguma coisa, ou você tá fazendo a mais pela pessoa, né? Ou você tá dando aquilo que ela tá te fazendo receber agora. Signo de Libra, casa 8 para vocês. Casa 8 é um complemento da casa 7, né? Então, enquanto a casa 7, que é a casa de Libra, fala sobre a razão por trás das parcerias, dos acordos, a casa 8 fala sobre a consequência dos acordos. Então, vocês vão estar refletindo sobre como que as parcerias, os relacionamentos que vocês estão agora, estão influenciando no magnetismo de vocês. Né? Existem pessoas que nos ajudam a alcançar os nossos potenciais, ou não a alcançar, mas a interagir ali, ativar os nossos potenciais. Assim como existem pessoas que drenam a nossa energia e diminuem o nosso magnetismo. Mas tudo depende da importância que você está dando para elas. Lembra que vocês são signos regidos por Vênus, e Vênus fala sobre o valor. Então, se você está se sentindo drenado em relação às parcerias que você faz parte, começa a observar e a refletir sobre qual é o valor, né, que você está entregando para aquela pessoa. Como que você está dando atenção, a sua atenção com intenção, né? Que uma coisa é você prestar atenção, mas não deixar meio que no modo superficial. Outra coisa é você prestar atenção, trazer aquela intenção a ponto de se doar demais para aquilo, né? Nesses casos, se a pessoa tá te drenando e você tá fazendo essa coisa que eu falei, de prestar atenção ao dobro ali, aquela drenagem você que permitiu, né? Então é o período de vocês refletirem sobre a consequência das relações na vida de vocês. Signo de Escorpião, casa 9. Algumas pessoas de Escorpião vão ter ali, ou já estão, né, tendo oportunidade de viajar, certo? Então algumas pessoas vão estar ali focadas em viagens, ou vão estar focadas em iniciar um novo curso, pensando no próximo ano, ou finalizar aí faculdade, assuntos que envolvem assuntos acadêmicos, né? Assuntos que alimentam a carreira. Então vocês vão estar pensando na prosperidade de vocês, seja para se lançar uma viagem, aprender algo novo sobre o lugar que vocês vão, ou seja para fortalecer ali o que sustenta a carreira de vocês. Casa 9 também fala sobre fé. Então algumas pessoas de Escorpião vão estar refletindo e pensando mais, né, sobre como alimentar a própria fé e como fazer com que a fé seja ali a estrutura que vai te manter motivado em relação às suas metas. Signo de Sagitário, casa 10 para vocês. Então o Sagitário tá ali praticamente no topo da montanha, né? Então a casa 10 ela é a casa de Capricórnio, ela é a casa do meio de céu, então é o ponto mais alto do mapa astral. Vocês vão estar ali, ou vocês realizaram uma meta muito alta, ou vocês estão a ponto de realizar uma meta muito alta, ou vocês estão analisando o próprio ano como estou chegando no final e alcancei meta cumprida, né? A questão de vocês é refletir naquele topo sobre o que você alcançou até aqui. Te traz gratidão ou frustração, né? Você tá no topo da montanha, gratidão, ou você precisa sair daquela montanha e você percebeu que não era aquilo que você queria, precisa descer e subir em outra, né? Pessoas de Sagitário também vão estar refletindo sobre carreira, ou vão estar sendo mais reconhecidos pelas pessoas em relação ao que fazem, ou vão estar refletindo e entendendo o que elas precisam fazer para ter mais reconhecimento. Signo de Capricórnio, casa 11, com influência de Sol, Marte e Lua. Gente, né, e falo assim Vênus também, porque no momento que eu tô gravando esse vídeo, Vênus também já entrou em Capricórnio, né? Vocês vão estar populares, seja porque é o aniversário de vocês nesse período, né? Então, as pessoas vão estar lembrando, vão estar ali falando mais com vocês, vão estar mandando parabéns. Vocês vão estar também reflexivos sobre amizades, sobre os grupos que vocês fazem parte. Marte vai estar ali ajudando a romper ciclos que vocês entenderam que não precisam mais estar na vida de vocês.
A lua, ela vai estar acolhendo as pessoas que vocês realmente amam e que perceberam que estão com vocês nessa jornada, né? E Vênus, gente, Vênus traz possibilidade de novas parcerias ou de firmar parcerias que já estavam com vocês há um bom tempo e que realmente são valiosas, que te trazem não só valiosas elas, mas que valorizam o trabalho de vocês. Certo? Eu falo trabalho, mas não tô falando só em relação à carreira, trabalho, né? Ao trabalho que eu falo é a dedicação de vocês na vida das pessoas, né? As pessoas que realmente gostam que vocês estejam por perto. Então, vocês vão estar analisando essa questão de grupos de pessoas, mas assim, num meio, né? Num todo, não só uma pessoa em específico. Falo em relação a grupos mesmo que vocês fazem parte. Os grupos que vocês fazem parte estão te ajudando a firmar aquelas estruturas que vocês têm na vida, ou elas estão te fazendo a romper estruturas e mudar. Casa 11, ela também é a casa de Aquário, a casa de Urano. Então, Urano pede inovação também. Signo de Aquário, casa 12, com a influência de Plutão. Então, a casa 12 e Plutão praticamente falam da mesma coisa, mas não tão a mesma coisa, porque Plutão não rege a casa 12. Mas ambos falam de finalizações de ciclos, transmutação de energia acumulada. Vocês vão estar percebendo que esse período de Sol em Capricórnio, além de ser o inferno astral de vocês, tem coisa acumulada ali. Tem emoção acumulada do ano inteiro, tem mágoas que vocês podem deixar para lá, e que se vocês continuarem focando nessas mágoas ou ressentimentos, aquilo não vai ajudar vocês a evoluírem e a ter um final de ano bom. Então, gente, casa 12 fala sobre conclusões. Que tipo de conclusões vocês precisam para esse ano que acabou, que tá acabando, né? É claro que astrologicamente o ano ainda tem um tempinho para acabar. Só acaba quando entrar Áries. Mas, pelo calendário gregoriano, o ano está acabando. E aí, Aquário, né? Quais são as relações que vocês... Ah, mas eu já finalizei a relação com aquela pessoa. Mas por que você ainda tá pensando nela? Tá trazendo aquela mágoa de volta para você? Vocês são os signos da inovação. O signo, né? Sem inovação, sem libertação daquilo que já aconteceu, o passado não acaba. E você fica vivendo uma frustração, uma ilusão, porque o passado já foi, você já deu tchau para aquele passado, mas você tá revivendo ele toda hora. Então, assim, sejam racionais em relação às emoções, no sentido de entender o que realmente faz sentido que eu tô nutrindo aqui, né? No sentido de relações que me trazem conforto, relações que me trazem uma sensação boa, e aquelas relações que ou já não tem que já estar, não tem mais que estar com vocês, ou que já acabaram e vocês estão ali remoendo aquilo. Gente, Plutão tá ajudando vocês a finalizar ciclos até tensos, mas vocês têm que intencionar isso também. Signo de Peixes, casa 1, né? Por conta do ascendente estar em Peixes durante a entrada de Sol em Capricórnio. Casa 1 com a influência de Saturno e Netuno, certo? Então, vocês vão estar ali tendo o foco em vocês. Vocês precisam focar em vocês nesse período de Sol em Capricórnio, mas principalmente na responsabilidade que vocês têm com o próprio corpo, com a identidade de vocês, com a imagem, né? Porque Netuno tá ali também. Netuno pode trazer nebulosidades, pode deixar vocês caírem em enganos, se vocês não colocarem os pés no chão nesse período e deixarem voar muito, porque Netuno rege o signo de vocês, né? Então, se vocês estiverem muito avoados, esse período, não só o Natal, mas Ano Novo, vai fazer com que vocês caiam em enganos, tá? Então, vocês, o que eu falo pra vocês? Peguem o signo de Capricórnio, a energia de Capricórnio, e tenham atitudes consistentes nas escolhas que vocês estão para fazer, né? Não façam escolhas seguindo só a emoção, né? Ou então na urgência, no calor do momento. Reflitam e coloquem os pés no chão antes de terem ali novas escolhas na vida de vocês.
Bom, estrelas, então era esse o recado que eu queria deixar para vocês durante esse período de Sol em Capricórnio. Eu agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Quem puder me ajudar curtindo, comentando, compartilhando, também agradeço. Quem quiser fechar uma leitura de mapa astral ou de tarô comigo, pode me procurar no e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo e no uso do meu Instagram. Quem quiser começar a estudar astrologia também me procure lá. Ótimo período de Sol em Capricórnio para todo mundo e até o próximo vídeo.